Olá, meu irmão. Eu gosto muito de levar para vocês a instrução, o esclarecimento da palavra de Deus. Porque eu sei que vocês precisam. Eu sei que vocês estão sendo privados da verdade. Eu sei que vocês estão sendo levados pelo engano. É preciso a verdade ser levada para que os que ouçam creiam e sejam libertos. Mas como vão ouvir se não há quem pregue esta verdade? E como assim, chamado por Deus fui, estou aqui para esta responsabilidade da missão que me foi incumbida pelo Senhor Jesus, pregar a verdade que liberta. Olha a estratégia do diabo. A mesma coisa que se faz dentro das igrejas, nos entendimentos, dentro das igrejas, as muitas igrejas, é o que o diabo opera dentro do candomblé, da feitiçaria, do espiritismo. Olha a estratégia do diabo. Vê só, irmãos. Eu estou falando por conhecimento e por caso vivido. Estava eu, certo momento, com minha irmã. Eu não era conhecedor da verdade ainda, não conhecia Jesus. Estava eu, certo momento, com minha irmã, tendo várias crises de loucura, gritando apavorada com cada olhos, né? Os olhos dela ficavam tão grandes olhando para algum canto como se tivesse algum monstro, alguma coisa perturbando ela. E minha irmã, ela passou um tempo tendo esses ataques, esses surtos, né? Eu vou dizer o que é para você, o que é esses surtos. Minha irmã por um tempo passou tendo esses ataques, esses surtos. Tinha momentos que ela estava tranquila, daqui a pouco ela começava a gritar, batia um medo nela, ela fixava os olhos para um determinado local e dizia, não, tira isso daqui, sai daqui, sai daqui. E ela passava a gritar. Os gritos delas eram urros, que chega, dava calafrio quando a gente ouvia. Era gritos de pavor, de medo. Pronto, pois bem, minha irmã passou um bom tempo dentro dessa situação. Minha mãe, que vivia dentro de coisa de feitiçaria, resolveu ir para um centro espírita de feitiçaria para levar ela para ver se resolvia o problema. Chegando nesse local, foi orientado para minha mãe a levar uma oferenda para fazer um ritual, um sacrifício, para levar para ela cura desse problema. Aí pediram R$ 70, pediram uma galinha, garrafa de cachaça e pediram algumas coisas. Minha mãe foi e levou. Bem, fez lá todo o ritual dentro da feitiçaria. E a gente no princípio pensou que, eita, resolveu. Mas com o passar do tempo, umas 2 semanas depois, minha irmã voltou a ter as crises pior. As crises agora vinham mais fortes. Os gritos, o pavor era mais constante do que antigamente. O que é que minha mãe faz? Vou voltar lá. Eu digo, mãe, vai não. Eu não conhecia a verdade. Eu não tinha ainda me entregado a Jesus. Mas eu nunca voltei para esse canto. Eu achava que isso não era uma coisa boa. A energia não era boa. Eu nunca me deixei levar por esse caminho. Então minha mãe disse, não, vou de novo. Ela foi. Chegou lá, pediram o dobro do que ela tinha dado. Por quê? Lá dentro da feitiçaria, da macumba, disseram que o trabalho era muito forte. Tinha que fazer um trabalho mais forte para libertar ela daquele espírito que perturbava ela, daquele mal. E agora pediram a minha mãe o dobro do que ela tinha dado da primeira vez. Eu digo, oxé. Eu disse, mãe, tá errado, não. Sai daí, isso aí não existe não, isso é enganação. Eu disse a ela e ela me ouviu. Digo, tá bom, mãe, a gente foi para a feitiçaria, não resolveu nada. Vamos agora para a igreja, onde diz que Deus cura, liberta e faz muita coisa. Pois sim, vamos. Qual é a igreja de evidência que faz as promessas de cura, de milagre, de movimento de poder para expulsar demônios? Qual é a igreja? Você sabe qual é? Uma das principais que cria esse movimento? Isso, a Universal do Reino, que diz que é de Deus, que não é, de Macedo. A gente foi para essa religião, essa instituição universal do Reino de Deus. Chegando lá, não tinha ninguém. A gente foi numa hora, eram umas 2 horas da tarde. Não tinha ninguém ainda. A igreja estava aberta, umas cadeiras lá,
e só tinha um rapaz lá que era o obreiro. Chegamos lá para esse obreiro e dizemos a ele, olha, minha irmã está assim, 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 nós trouxemos aqui para ver se cura ela, livra ela desses problemas. Sabe o que aconteceu? Esse obreiro disse, aguarda aí o pastor que vai chegar, porque na hora da sessão tem isso, tem aquilo outro, você tem que vir na hora da sessão. Faça o seguinte, vá e volte de tal hora. Tá bom. Quando a gente ia saindo, ele disse, ei, vem cá, peraí, faça o seguinte, pega esse envelope aqui, quando você vier, traga uma oferta. Oxê. Aí eu digo, peraí, a gente veio aqui atrás de uma resposta, de um socorro de Deus, e agora a gente é cobrado? Não traga uma oferta e tal, não sei o quê. Eu já não me senti bem mais alheio. Disse, não, mãe, não vamos para aqui mais não. Isso é engano, irmã. Mãe, a gente vem atrás de uma coisa, o cara vem, dá um envelope para botar uma oferta, marca horário, não sei o quê. Não, as coisas de Deus nem é assim não. Eu não conhecia Jesus ainda, como hoje eu conheço. Bem, a gente veio-se embora. Minha mãe resolveu também não ir mais para ali. E minha irmã ficou em casa dando aqueles surtos, não é? Aqueles gritos pavorosos, aquele pavor, aqueles olhos debugulhados, como se tivesse alguma coisa na frente dela fazendo medo a ela. E a gente ficava arrepiado. Aquilo contagiava a gente. Era um grito que trazia um calafrio dentro de nós. Bem, gente, chegou um momento que eu me converti a Jesus, ó. Olha a história agora. Chegou um momento da minha vida que eu me converti a Jesus. E logo no meu início da minha conversão a Cristo, eu comecei a ser dirigido para a palavra. Eu lia a palavra, eu buscava a palavra, eu orava, não uma oração formal, mas eu orava com a necessidade da oração que eu tinha. A minha alma necessitava, buscava cada vez mais em Deus. Na minha vida, era uma vida de consagração, orando e lendo a palavra, orando e lendo a palavra. E chegou um momento que Deus disse a mim, guiado pelo Espírito Santo, né? Não é que Deus veio e disse, olha, não. Deus fala com a gente pelo Espírito Santo, nos dando a direção dentro daquilo que Ele quer que a gente faça para o propósito dele ser executado. Então, eu senti a direção do Espírito Santo em mim, dizendo, vá lá na sua irmã e passe a orar por ela. Então, eu buscava aí quando ela estava dormindo, que ela ficava mais tranquila. Eu chegava na casa da minha mãe, que eu morava com minha avó em outra casa, mas era perto, uma da outra. Eu ia para a casa da minha mãe, chegava lá, minha irmã que ficava tendo esse surto, estava dormindo e eu comecei a orar por ela. Orava mesmo com a oração da alma, de dentro de mim, tendo compaixão e misericórdia, pedindo a Deus que livrasse minha irmã daquela perturbação. Não é uma oração formal para apresentar nada a ninguém. Era uma oração convicta, crendo que Deus estava em mim. E eu já tinha uma ousadia, uma autoridade, para não ter mais aquele medo, aquele arrepio, porque em mim estava a presença de Deus, o Espírito Santo, quando a gente se converte e recebe. E eu passei a orar pela minha irmã, e o que aconteceu? Minha irmã parou de ter, meu irmão, eu estou falando fatos, verdade, Deus sabe que eu não minto. Minha irmã parou de ter esses surtos, esses momentos de medo, de pavor, de grito. Foi repreendido aquele demônio, porque não era surto. Era um demônio que perturbava ela, fazendo ela ter a visão de coisas horríveis, onde ela ficava histérica, gritando sem controle. E através de Cristo me usando com o poder da fé em Jesus, eu comecei a orar e Deus repreendeu aquele demônio, foi repreendido no nome de Jesus. Amém? Então, agora eu vou mostrar para você a sutileza de Satanás. Qual é? Que tem levado muitos irmãos ao engano e à mentira e a viver dentro da ciranda de Satanás, nesses movimentos de poder. A mesma técnica que os espíritas, as pessoas que vivem na macumba, na feitiçaria usam, dentro da igreja está se usando as mesmas técnicas. Porque você chega com um problema lá, dentro desses locais, ou na igreja ou na macumba, eles vão dizer, isso é um trabalho de maldição. Olha, tem que fazer um trabalho aí, tem que fazer uma oferenda dentro da macumba. Né? Você tem que oferecer isso, tem que oferecer aquilo. Vai para a igreja, sabe o que eles dizem lá? Olha, isso é uma maldição. Isso é maldição hereditária. Isso é algo que só pode sair com jejum e oração. Tem que fazer um trabalho. Tem que fazer uma campanha de libertação.
tem que fazer uma campanha de quebra de maldição. Qual é a diferença do que se faz dentro do espiritismo, né, da feitiçaria, e do que se faz dentro das igrejas evangélicas, que tem o nome de igreja evangélica, que vive também a feitiçaria? Tem alguma diferença? Não, irmão, mas lá é em nome de Jesus. Não tem problema não, irmão. Não é fazer no nome de Jesus, é fazer pela palavra. É isso que Deus aceita. Porque o diabo também fala o nome de Jesus dentro da macumba. Então hoje as pessoas acreditam que para resolver os seus problemas, tem que ir para as igrejas participar dos cultos de campanha, de pacto, de voto, de quebra de maldição, disso, daquilo e daquilo outro. A mesma coisa que se ensina dentro dos rituais de feitiçaria. Não há diferença, isso é paganismo. Porque, olha o que diz a palavra de Deus, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Rapaz, quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto, não é mais levado ao temor, levado ao medo, levado à incerteza, levado à situação de engano de Satanás. Porque a nossa mente ela está dentro do conhecimento da verdade, que Cristo está em nós, que eu estou guardado, que eu estou protegido, que eu estou livre de todo o mal, de toda a investida do diabo, porque eu tenho agora a proteção, tenho agora o cuidado de Deus na minha vida. Deu para entender? Então é isso que acontece. Quando você conhecer a verdade, é isso. Agora eu conheço, não preciso mais disso. Cristo é quem me guarda. Isso é conhecer a verdade. Cristo é o meu protetor. Cristo é o meu escudo e fortaleza. Cristo é o meu refúgio e fortaleza. É o refúgio onde eu encontro segurança. Cristo já quebrou toda a maldição na minha vida. É crer na palavra, conhecer a verdade. A verdade é a palavra. A verdade é o que Cristo trouxe. Não tem negócio de maldição, de quebra de corrente, de libertação, meu irmão. Para o homem ser liberto e ser livre da maldição, não é dentro dessas campanhas. Esse povo insiste nisso. Diz o texto lá em Isaías 53, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E olha o que diz lá em Gálatas. A palavra de Deus vai dizer que ele se fez maldito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então isso aqui foi o ato de Jesus, onde ele sofreu toda a maldição, todo o castigo do pecado, para nos trazer a paz, a bênção e a libertação. Quando eu creio nisso, irmãos, eu não fico mais preso dentro desses enganos, aonde eu entendo, não, para eu receber isso de Deus, para eu poder resolver esse problema, eu tenho que ir participar daquele culto místico, daquele cerimonial, daqueles rituais que as igrejas colocam para o povo viver. Pastores que não têm compromisso com o evangelho, fica levando o povo a viver isso, esse ritual, misticismo, esse ritual demoníaco dentro das igrejas. Isso automaticamente nega Cristo. Então eu, quando conheci a verdade, é por isso que a Bíblia diz, é nesse sentido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, nesse momento. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa ter o entendimento de Deus. Para você andar na sua vida com segurança. Toda maldição, toda prisão, toda fúria de Satanás, toda obra maldita do pecado não tem mais nenhum poder sobre nós. Agora, a consequência da vida enquanto aqui estamos, vamos ter dificuldade, necessidade, doença, enfermidade, situações difíceis, perseguição, rejeição, tudo isso vamos ter aqui. Eu não preciso, para ser livre disso, estar dentro de igreja. Falta de emprego. Aí hoje as pessoas é ensinada, olhe, venha para Deus abrir a porta de emprego para você. Venha participar da campanha da chave. Olhe, está com a enfermidade, venha para Deus lhe dar a bênção da cura. Venha participar da campanha da cura, a campanha da libertação, a campanha disso. Isso não é evangelho. Quem ensina isso não tem compromisso com o evangelho de Cristo. Isso aí, doença, dificuldade, situações difíceis nessa vida,
Todos nós vamos passar. Agora nós temos que estar com a nossa fé, confiança e esperança em Deus, de que Ele supre a nossa necessidade, de que Ele é providência, de que Ele vai agir em nosso favor no momento certo. Nós não precisamos estar ali, aqui e acolá, buscando solução instantânea e imediata dentro de culto, de pacto, de voto, de campanha, dessas coisas que colocam. Isso não é orientado por Jesus. Isso não é doutrina do Evangelho. Isso Deus não pede. Quem ensina a você praticar e viver esses rituais místicos, de feitiçaria, de paganismo, aonde Satanás está operando dentro, não é Deus, é os pastores, é esses homens que estão na frente dos grupos, das pessoas, ensinando maldição, levando o povo ao anátema, porque não tem compromisso com o Evangelho de Cristo para ensinar a verdade que liberta. Você precisa ser ensinado pela verdade, para conhecer a verdade, para ser liberto pela verdade e ter a convicção da bênção, da proteção, da graça, da providência de Deus na sua vida. Sem você estar mais sendo levado a viver o paganismo dentro de ritual, de culto, de movimento místico. Campanha, corrente, pacto, voto, não sei o quê. Campanha quebra de maldição. Onde é que existe isso? Isso não é evangelho. Então, quando a gente conhece a verdade, aqui no nosso entendimento, a gente não fica mais preocupado com nada. Ah, mas o irmão fez um trabalho de feitiçaria para mim. Meu irmão, conheça a palavra. A palavra me garante proteção, isso não me faz medo. Ah, mas eu estou passando uma dificuldade, estou tendo um mal-estar. Será que é o diabo furioso com a minha vida? Não, meu irmão, é momento natural da vida. Porque minha vida está guardada em Deus, eu não vou atribuir nada ao diabo, não. Eu não vou glorificar Satanás nos problemas, nas dificuldades da minha vida, não. Eu tenho só que vigiar com ele e me manter fiel à palavra, porque Deus está comigo, o maligno não me toca, a palavra diz isso. Eu sou propriedade de Deus e tudo contribui para o bem do que ama Deus. O que está acontecendo, eu digo, Deus, me dá graça, me dá graça. Me dá graça para passar a enfermidade. Me dá graça para passar a falta de emprego, se o Senhor permitir. Me dá graça para passar a perseguição. Me dá graça para passar a falta de condição financeira. Me dá graça. A graça dele me basta. Eu não preciso estar correndo ali, aqui, acolá, dentro desses cultos pagãos. Campanha, pacto, voto, saiam disso, creiam na verdade, sejam libertos e vivam na bênção, na paz e na segurança em Deus, através de Jesus Cristo. E o mais Ele fará. Não precisa você ir fazer nenhum ritual pagão, místico, dentro dessas igrejas. É só você andar com a sua vida voltada por fé na palavra, praticando, confiando, guardando, esperando e se consagrando à palavra de Cristo para ser mais que vencedor. Não precisa de culto de vitória. Nós em Cristo já somos mais que vencedor. Não precisa ir para culto da bênção, a campanha da bênção. Em Jesus já temos e já somos abençoados por Deus. Amém? Fica na paz. Evangelista Wellington Ramos, sempre informando para esclarecer, para que você tenha uma vida certa, segura e verdadeira em Deus.